O encontro com a cultura espírita, realizado no dia 2 de novembro, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, Unidade Doutrinária de Santana, foi marcado por reflexões e esperança. Com a presença do renomado médico Dr. Paulo César Fructuoso, com o tema Câncer. O encontro trouxe à tona aspectos pouco explorados pela medicina tradicional, como a influência de fatores emocionais e espirituais, buscando respostas para uma pergunta que inquieta a humanidade há séculos: como se contrai a doença? Temos duas formas de você contrair o câncer. Primeiro, você se atira na direção da doença, por exemplo, tabagismo, a ingestão maciça de carne vermelha, a pacientes que usam álcool, né? Então eles estão se entregando à doença. Mas e aqueles que tomam cuidado com seus corpos e que adquirem a doença? Então isso veio à tona graças ao Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo kardecista cristão. Tudo que você faz e que leva ao sofrimento do próximo promove depósito de impurezas no teu corpo extrafísico e deformações do seu envoltório extrafísico, chamado pelo Espiritismo como perispírito e já estudado pela ciência com outro nome, campo morfogenético. E muitas vezes nós vamos precisar de novos corpos no futuro, físicos, para que os tumores funcionem como aspiradores das impurezas que nós colocamos no nosso componente extrafísico, mais exatamente no perispírito, e também um corretor das deformações que eu causei nesse mesmo envoltório. Muitas pessoas se questionam sobre a relação entre causa e efeito e o desenvolvimento do câncer. A comunidade científica busca entender se determinados hábitos e fatores ambientais podem influenciar o surgimento dessa doença. Não é possível a existência de um ser infinitamente perfeito em tudo, como Deus, que permita que essa doença acometa indivíduos que têm cuidado com si próprio, que não façam mal a ninguém. Então, a lei de ação e reação tem, me parece, uma relação profunda com o câncer. E outra coisa que eu coloco, eu como cirurgião oncológico que sou, tenho convicção absoluta, inabalável, de que só sei tratar do corpo físico. E muitas das doenças que eu trato não estão com sua origem no corpo físico, e sim no corpo extrafísico. Decorrentes de quê? Do comportamento inadequado para com o próximo e para com a natureza do planeta que nós habitamos, que pode dificultar a vida daqueles que virão depois de nós. A ciência e a espiritualidade pode desvendar os mistérios do câncer. O Dr. Paulo César Fructuoso demonstra a importância desta união para o desenvolvimento e o tratamento da doença. A nossa tecnologia médica já está usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Nós já estamos usando um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons, que detecta qualquer tumor maligno presente no nosso organismo. Então me parece que daqui a pouco a tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito, a separação entre esses dois componentes no momento da morte. E também vai confirmar que nós continuaremos vivos, porque todos somos imortais. O corpo físico é um veículo que nós necessitamos para interagir com esse universo, mas não é nele que está a vida, ela está sendo transmitida a vida através do nosso corpo espiritual. O encontro com a cultura espírita traz mais um tema de grande interesse ao público presente. O Dr. Paulo ele tem esta arte de pegar um tema complexo, colocar para um público leigo, sem cansar este público. Ele ficou aqui 2 horas falando a respeito de um tema acadêmico. Ele falou de cancerologia, falou de etipatogenia da doença, falou de tratamento, mostrou técnica cirúrgica, abordou terapêutica e
finalizou com a questão da espiritualidade e como será a medicina no futuro, uma medicina humanizada, espiritualizada. Isso agrega valor à cultura espírita e faz com que as pessoas, mesmo aquele que é o leigo, consiga entender o modus operandi desta medicina de ponta que ele exerce como médico cirurgião. Eu acompanho o Dr. Paulo César pelas redes sociais, pelo YouTube, assisto todas as palestras dele, adoro de paixão. Nossa, eu acho ele um médico assim maravilhoso por aceitar o espiritismo e ter a coragem de estar propagando isso. Existe uma força poderosíssima no multiverso que é a força de Deus. Mas existe uma segunda, abaixo só da força de Deus. A da prece das mães pelos filhos, e que, segundo informações preciosas, vindas, por exemplo, de André Luiz, de Emmanuel, de que a prece da mãe pelos filhos arromba as portas do céu, nada segura. E que fique essa lembrança para todos.